Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar de um princípio que é fundamental quando você pensa na sua habilidade, capacidade de transmutação mental. Transmutação mental, consequentemente, transmutação daquilo que você não deseja mais para a sua vida para aquilo que você ambiciona. Bom, a conscientização, o aprendizado do princípio da polaridade nos ensina um caminho real, consistente e consciente da construção da nossa felicidade. Bom, sinceramente, eu acho que esse é um dos princípios mais importantes. Não que haja princípio menos importante, pois todos se complementam, mas esse é o princípio que te ajuda a conquistar as habilidades humanas que podem transformar a sua vida. A gente não está falando de nada sobrenatural, a gente não está falando de um superpoder, a gente está falando de transmutar energia mental para conquistar as habilidades humanas que podem melhorar muito a sua qualidade de vida. Então fica ligado, aproveita, já se inscreve nesse canal, curte também esse vídeo e vamos lá! Meu nome é Luciana Paiva, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, uma amante da filosofia e para você que caiu de paraquedas aqui hoje, a gente está fazendo a leitura e interpretação dos 7 princípios herméticos descritos lá no livro O Kybalion. Se você caiu de paraquedas aqui realmente, dá uma voltadinha, tem outros 3 princípios, hoje a gente já está no 4º princípio, que é o princípio da polaridade, tá bem? Estamos reunidos aqui para fazer essa leitura e interpretação do princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Bom, como sempre, a leitura do Kybalion é complexa, é densa, mas faz tanto sentido. Vamos destrinchar o que ele está querendo dizer aqui, né? Tudo é duplo. Certo? Tudo tem 2 polos, tudo tem 2 extremidades. Bom, vamos tentar fazer uma leitura mais simples dessa afirmação aí do Kybalion. Vamos imaginar, vamos pensar agora, gente, num termômetro. Quero que vocês imaginem um termômetro. O termômetro vai de uma ponta até a outra ponta, mas tudo é temperatura, certo? Quente e frio são opostos, o quente é oposto ao frio, eles são completamente opostos, mas ainda é a mesma coisa. A gente está falando do quê? Temperatura, certo? Eu não tenho uma medida exata de quando o quente vira calor, certo? É claro que a gente fala, para o ser humano, vamos pensar, vamos ter a gente como padrão, a temperatura ambiente agradável é 22 graus. Para mim, 22 graus é um calorzinho gostoso. Mas de repente, para o cara que mora em 40 graus, ele tá lá nos trópicos, lá do Equador, 22 graus é super frio. Então essa linha do que é quente ou frio, ela também é muito tênue. Mas o importante é, apesar de serem opostos, é a mesma coisa. Eu não consigo transformar quente em macio. Isso faz sentido eu transformar quente em macio? Não, eu não transformo quente em macio, porque são coisas completamente diferentes. Agora, o quente, eu consigo transmutar no frio? Mais palpável. Já é mais crível, né? Faz sentido. Então, para a gente entender um pouco esse princípio de polaridade, vamos ter em mente aí, primeiramente, esse exemplo do termômetro. E na vida? E nas habilidades humanas? Vamos pensar numa habilidade humana que é a mesma coisa, mas que ela tem polos diferentes? Então, vamos dar um exemplo quando a gente fala em honestidade e desonestidade. Honestidade é uma coisa, certo?
A desonestidade é o oposto disso, mas eu ainda estou dentro desta mesma escala. Compreende isso? Então, a partir do momento que eu estou dentro da mesma escala, eu consigo transmutar a energia da desonestidade para a honestidade. Eu consigo fazer essa alteração porque eu estou falando de coisas que estão dentro da mesma linha. A partir do momento em que você entende que honestidade e desonestidade estão dentro da mesma régua, mas a honestidade está mais perto do uno, do todo. Por quê? Porque vibra mais alto, é um sentimento mais nobre, enquanto a desonestidade ela é mais densa. E lembra, os princípios do Kybalion estão todos integrados. A gente fala que tudo é mental e que tudo vibra, né? Então, outra coisa, amor e ódio. Amor e ódio, eles são iguais em intensidade. Pensando nos dias atuais, você detesta uma pessoa, você tem uma rivalidade muito grande com alguém. O que você faz? Stalkeia a pessoa, pensa na pessoa, muitas vezes vai falar mal dessa pessoa, vai conversar com outras pessoas sobre o seu desagrado com ele ou ela, ou seja, você está gastando energia. Agora, quando você ama uma pessoa, eu conheci um cara super legal, ou então estou apaixonada, vivendo aquele primeiro amor, enfim, tá tudo gostoso, o que você faz? Fala da pessoa, vai na página da pessoa, deixa coraçãozinho para a pessoa, ou seja, são sentimentos opostos, mas que você acaba colocando e investindo a mesma quantidade de energia. No entanto, porém, todavia, apesar de estar dentro da mesma escala, nós temos coisas que vibram mais elevadamente e te conseguem transmutar a energia para você subir aqui mais um elo nessa vida, e outras vão te conduzir para baixo. Entender, compreender o princípio da polaridade também é entender e compreender o princípio da integralidade e da dualidade divina. Somos dois polos, tá? Tudo na natureza tem dois polos e nós também. A partir do momento em que a gente consegue compreender os nossos aspectos sombra, que a gente olha, a gente joga luz sobre a sombra e a gente consegue integrar isso com o nosso lado mais luminoso. Não adianta pensar, olha, eu sou uma pessoa sem defeitos, muito tranquila, eu sou só amor, eu sou um anjo de candura. Porque quando você se depara com seu aspecto sombra, é um choque para você mesmo. É importante você iluminar o que é difícil para você conseguir integrar e aí sim transmutar a energia. De repente eu tenho realmente posições, atitudes egoístas. Eu estou aqui nesse polo. Qual é o outro polo do egoísmo? O altruísmo. Mas se eu não consigo reconhecer o meu egoísmo, a minha dificuldade em lidar com essa frustração, fica muito difícil eu transmutar essa energia para a honestidade. O princípio da polaridade, eu acho que isso é fundamental. Ele traz integralidade. Muito bem representado o símbolo de Yin Yang. Como que é o Yin Yang? Bota aí na tela pra gente. Yin Yang, olha que representação. Infelizmente a gente perdeu a habilidade, a capacidade de ler simbologia, interpretar simbologia. Esse símbolo é muito famoso, tá aí para quem quiser ver. Teve até uma marca de roupa que chamava Tom & Country que se utilizava dessa simbologia. A gente pode não entender conscientemente, mas é a linguagem que fala o nosso inconsciente. Olha só, esse símbolo ele representa exatamente a dualidade divina, certo? E a capacidade de integralidade. Só quem reconhece, só quem ilumina em si próprio os aspectos sombra consegue fazer transmutação mental. Quem deseja pureza, harmonia, deve começar limpando os próprios pensamentos.
Os extremos, eles sempre vão se encontrar. Agora, se você não consegue ter controle mental, se você não consegue nem ter a habilidade de reconhecer em si próprio os seus aspectos, fica difícil transmutar a energia. A gente não precisa de habilidades de super-herói. Ser humano já tem sido muito difícil. A gente não precisa voar, a gente não precisa ouvir pensamento. O que a gente precisa no nosso dia a dia geralmente é o quê? Domínio próprio. O que nós estamos falando aqui é de melhorar, desenvolver habilidades humanas. A gente está falando de uma capacidade de transmutação mental que todo ser humano tem. A natureza não espera de você nada mais do que você possa fazer, certo? De uma planta, ela espera que faça fotossíntese. E dos animais, que eles comam e se reproduzam. Mas isso é pouco para um ser humano. E quando a gente está falando em habilidade humana, e quando a gente está falando em se desenvolver, a gente não está falando em superpoderes, mas é como se fosse, porque a gente não tem treino para isso. Quais são as habilidades humanas que a gente precisa desenvolver de modo geral, quando a gente pensa em sociedade? Fraternidade, ética, respeito, domínio próprio. Então eu preciso aprender a reconhecer em mim mesmo quais são os aspectos, habilidades humanas que eu preciso me desenvolver. Bom, a gente está agora aqui no mês de fevereiro, comecinho do ano. Em janeiro as pessoas costumam fazer a sua lista. Olha, esse ano eu quero comprar um carro, esse ano eu quero uma casa, esse ano eu quero viajar para o Havaí. Ano passado ela também queria, ano retrasado ela também queria. E por que ela não conseguiu? Faltou passagem aérea? Faltou casa no mercado para comprar? Não, lhe faltaram reunir as habilidades humanas necessárias para você conseguir atingir os seus objetivos. Não conseguiu comprar o carro por quê? Não consegui juntar dinheiro. Se não conseguiu juntar dinheiro, por quê? Me faltou organização? Faltou planejamento? Faltou domínio próprio? Olha para uma ponta e olha para outra, você tem ambas. Agora você precisa equalizar esse termômetro, colocar essa balança mais próximo do que aquilo que você deseja atingir. E veja bem, até os aspectos que a gente considera como aspecto luz, como bons aspectos, ele também no excesso não é bom. A gente precisa encontrar equilíbrio. E equilíbrio é isso aqui, não é isto aqui. Então o cara, ele tem domínio próprio, mas ele tem demais ao ponto de se tornar rígido. Não é bacana? Calor em excesso também não faz bem. Nossa, eu tenho um amor profundo pelo meu companheiro, mas é um amor tão profundo que eu deixo de amar a mim mesmo. Então esse amor precisa ser transmutado, talvez num amor por si próprio. Então a gente precisa estar atento em quais habilidades humanas eu preciso desenvolver, mas me respeitando. O princípio da polaridade vem para nos dizer que, sim, é capaz. Você consegue transmutar uma mesma energia numa outra energia. Mas para isso, você precisa de conhecimento e mais do que isso, autoconhecimento. O Kybalion, ele surge como se fosse... Imagina uma rodovia, você está dirigindo e tem as leis de trânsito. O Kybalion serve como um guia de como dirigir melhor nas avenidas e ruas da sua vida. Então é importante a gente estar muito atento. Não conseguimos refinar nossos gostos, ter domínio próprio, ter boa gestão emocional. Nós não conseguimos desenvolver habilidades humanas que são primordiais para o nosso processo de evolução. A gente não consegue ser o motorista do nosso veículo mental e dirigir com responsabilidade. Nossa, eu falei igualzinho ao Augusto Cury agora, mas isso mesmo. Muitas vezes a gente tem mais domínio sobre um carro, sobre coisas externas, do que de si próprio. Não se pertencer. Não se pertencer é não conseguir se reconhecer e se dominar. Gostou do princípio da polaridade e gostou de saber que a habilidade de transmutação mental está na sua mão? Pois é, tudo é possível.
Faça um mergulho em si próprio, busque essa autoanálise. Pense com carinho quais são as habilidades humanas que você precisa e pode desenvolver e vamos trabalhar para transmutar essa energia dentro de você, tá bem? Bom, o nosso próximo vídeo vai falar de ritmo. Eu acho que é o princípio mais temido, é o princípio do pêndulo, tudo que vai, volta na mesma intensidade e proporção. Quer saber? Se inscreve aqui, gente. Vocês vão receber notificação, avisando sobre vídeo novo e aí vocês não perdem nenhum. Uma maneira de me ajudar é curtir e comentar. Isso vai repercutir para as outras pessoas. E quanto mais conhecimento a gente dividir, melhor, tá bom? Conto com vocês. Aguardo aqui os comentários e é isso. Até semana que vem. Um abraço.